Buenas, gurizada. Estamos aqui, então, gravando mais um dos nossos episódios, dos nossos primeiros episódios do podcast do Che Bueno, o canal que vai dar voz a quem protege, canal que vai trazer para você os homens e mulheres que construíram a história da segurança pública aqui em Caxias com o risco da própria vida. E hoje eu tenho o prazer de, nesse programa, trazer uma das lendas do nosso 12 Batalhão, um cara que sempre foi exemplo para todos, muito querido e reverenciado por todos ali no nosso batalhão. Nosso eterno e querido Sargento Coelho. Vou deixar que ele, nosso convidado, se apresente para vocês aí. Obrigado pela deferência, mas não é tudo isso, não. Sou Não, só o é Coelho. sim. Só o Coelho. Não tenho... Aqui no 12 eu não fiz minha história no policiamento. Eu fiz interno, atendendo o pessoal que ia para a rua, os velhinhos que vieram do CVMI, que não sabiam como fazer a documentação, ajudava eles em cada sessão. Tentava ajudar o outro. E sempre de bom humor. Talvez por isso a gurizada goste tanto de mim, porque bom humor nunca me faltou, graças a Deus. Então conta para nós aí, Sargento Coelho, como é que foi o seu início na brigada? O senhor teve, de onde é que surgiu o interesse para vir na brigada, para entrar na brigada? Tinha algum familiar? Como é que foi a sua época? O seu curso foi aonde? Conta um pouquinho desse seu início aí para nós aí e para os veteranos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Bom, tudo começou, nem pensava em brigada. Meu pai era carioca, minha mãe gaúcha, e em 62, quando eu tinha 3 meses, meu pai ele estava trabalhando aqui no Sul e a empresa fechou. Um negócio de subsídio do governo, ele vendia aço. E aí ele voltou para o Rio de Janeiro, eu tinha 3 meses, foi junto, né? Sim. E ali, perto dos 20 anos, a mãe falou que tinha vontade de voltar para cá. Eu tenho um irmão meu, que trabalhou no nome do BPM. Esse sim é uma lenda do nono, é o Caçamba. O nome dele o nome de guerra era Maciel. E o apelido, todo mundo conhece ele por Caçamba. E ele falava da brigada, era legal, pá. No Rio, morava no Rio de Janeiro. Sim, né? Se tem uma coisa que eu não pensava era em ser polícia, pode ter certeza, não tinha essa intenção. Eu vim em abril, aí tive que voltar para lá em maio para fazer uma documentação, como que é? Ficha corrida, não? Folha corrida? É, folha corrida. E aqui eu não conseguia, porque a minha carteira lá do Rio de Janeiro eu Sim. não conseguia aqui. Aí eu tive que voltar para lá, fiz, entrei no primeiro BPM e me formei lá. E que ano foi isso aí que o senhor entrou? Eu entrei 15 de junho de 82 no primeiro BPM. Nessa sua época aí já tinha os concursos? Como é que era na sua época? Sim, eu fui lá na José do Patrocínio, abriu inscrição para a brigada. Fiquei apavorado porque a prova, eu só tinha a 4ª série. Sim. E eu fui fazer a prova, nós entramos numa sala, um primeiro sargento que nos atendeu, e era prova de conhecimentos gerais. Terminou a prova, aquele sargento chamou o meu nome, mas o nome de um rapaz, tinha 45 dentro da sala de aula. Ele mandou nós dois sairmos. Eu saí de cabeça baixa, triste, pá, mas uma provinha dessa, ser reprovado, foi o que eu pensei, né? Tinha sido reprovado. Aí o guri olhou para mim, mas eu, que tenho curso de farmácia, uma prova dessa simples e não passar? Alguma coisa deu errado, eu vou perguntar para o sargento. Dali a pouco eu vejo os outros 43, tudo sair murcho de lá de dentro. Só passou eu e o cara. Mas o nível de 4ª série, cara, era bem simples. Só que o rapaz esse que passou na prova de conhecimentos gerais ficou no psicólogo, porque a psicóloga abriu a porta, sainha curta, perninha aberta, ele se enrolou para fechar a porta, já falou que não devia, e rodou. E, graças a Deus, eu, apesar de não prestar, eu consegui entrar. E foi isso. Comecei lá no primeiro BPM. E aí o senhor já ficou no primeiro curso lá? Já não. E aí já servindo lá? Já fiquei lá, porque tinha uma turma que ia iniciar em junho. Eu cheguei lá, acho que pelo dia 10, mais ou menos. E nós já
E tinha a turma que estava lá ainda deu azar, porque eles chegaram bem antes de mim e tiveram que construir uma companhia, alvenaria do zero, assim. Não sei se tu conhece o primeiro BPM. Eu entrei lá uma vez lá. O saguão de entrada, a companhia fica bem à esquerda. Entrando no saguão de entrada, assim, ela fica bem à esquerda lá atrás. Sim. Eles construíram aquilo lá. Eu cheguei, já estava no final da obra, não peguei. Não peguei pegou essa bomba. o serviço. E aí, então, a sua carreira iniciou no primeiro. Quanto tempo o senhor trabalhou lá no primeiro? Lá? Eu fiquei no primeiro de 82 a 86. Em 86 eu vim para o 12, trabalhei com o Figueiró. Ele era capitão em Bento Gonçalves. Em 87 eu pedi baixa, voltei para Porto Alegre. Em 88 eu reincluí no primeiro. E em 94, meus sogros, meu sogro e minha sogra tinham um problema sério de saúde. Nós resolvemos vir para Caxias para cuidar dele, porque a única filha mulher deles é a minha esposa. Sim. Nós viemos para cá, mas infelizmente o meu sogro morreu em 94 e a minha sogra acho que morreu em 2000. Mas nós viemos para cá, para o 12. Em 86 eu já tinha conhecido o 12. E Boff era quarteleiro. Boff, eu não me lembro o nome do outro cabo. O Gomes foi quarteleiro também uma época. Mas não o Gomes do Canil, outro Gomes. Gomes, o Gerson, que era chamado de Gancho. Os das antigas mesmo. Veterano mesmo. O Quinelato era primeiro tenente. Sim. Nessa época. Não sei se essa época eu nasci. Mas enfim, era só os velhos. Velho mesmo. Veterano mesmo. E então o senhor só teve 2 batalhões na carreira, o primeiro e o 12. Primeiro e o 12 só. E dessa sua época o senhor entrou aí, era bem pouca viatura mesmo, colete não tinha? Não, colete não tinha. Olha, para você ter uma ideia, deixa eu ver, foi em década de 90. Eu fui para uma Patamo. 080 era o prefixo da nossa Patamo. E mexendo na quartelaria lá, tinha que nós fomos fazer limpeza, uma coisa assim na companhia. Tinha um colete azul, placa de amianto e aço. Era o colete, o amianto e aço. E estava mofado. E aí eu falei com o comandante da companhia. Eu não me lembro o nome do meu comandante na companhia, porque a gente não chamava ele nem de capitão e nem pelo nome dele. Era Zé Louco. Sério. Lá no primeiro, quinta companhia, lá na Tristeza. Zé Louco, eu não me lembro o nome de gente boa. Se tiver algum veterano aí que lembra o nome do comandante lá do Zé Louco, deixe aí nos comentários do nosso canal no YouTube aí. Zé Louco. E era louco mesmo, porque ele pegava, gente, o que vocês fizeram essa semana? Não tem uma sindicância, não tem nada, ninguém reclamou, vocês não fizeram nada. Ele queria que o pessoal reclamasse. E o Zé Louco era uma criatura assim que o negócio dele era policiamento, só policiamento. Ali, na quinta também, eu fiz o curso de adestrador de cães de polícia. Inclusive aqui no 12, não fui eu que comecei com essa ideia, mas uma das pessoas que começou com isso foi eu. Inclusive tem uma propaganda, não sei se chegou a ver, lembra o Guedes, o negão? Sim, lembro. Foi meu disciplina do meu CBFPM. Fizeram uma filmagem lá no aeroporto com um cão na guia, enfim. Quem fez o sinófilo naquela época fui eu, que não tinha canil no 12. Sim. Eu acho que dali o NOL teve a ideia de fazer o canil. Montar um canil. E depois, não sei, aí a história do canil, não sei te contar, da Rosa Gomes. Vai vir um cara aqui, um conhecido seu, muito seu amigo, vai vir aqui no nosso programa, vai contar essa história. Sim. O Sargento Cruz. O Sargento Cruz vai vir aqui, vai contar essa história para nós aí. Nossa, parceirão mesmo. E então, a sua vida ali na capital durou até esse tempo aí. Teve alguma parte, alguma ocorrência ali nessa sua vida na capital que lhe marcou ou mudou a sua vida, que até nos bastidores nós estávamos comentando aqui, e fez o senhor querer vir para Caxias?
Olha, na real, em Porto Alegre eu tive duas ocorrências que me marcaram. Uma, nós participávamos, eu era integrante do Choque, do primeiro BPM, e nós fizemos uma vez uma incursão numa vila, e eu sempre, que eu trabalhava em grupo, eu tinha uma mania de contar. Eu gostava de fazer a segurança e contar os integrantes. E quando nós saímos da vila, faltou um. Só não vou citar nome, Sim, porque, não, claro. né? Mas nós não encontramos eles, voltamos para a vila, lá na Vila Cruzeiro. Nós achamos, trocamos tiro, inclusive, foi meio esquisito lá. E nós encontramos ele atrás de um muro, com a arma engatilhada, assim, no meio das pernas, assim, e chorando. Ele não deu um tiro. E só descobrimos porque eu me lembrei de contar. E vi que faltava um, não me lembrava quem era. Aí o pessoal começou, falta fulano. Aí nós voltamos para lá, graças a Deus, ninguém achou ele antes da gente. Nossa. E a segunda ocorrência é que, em 93, nós adentramos numa vila e um meliante lá trocou tiro com a gente e veio a falecer 15 minutos depois no HPS. E o comandante do batalhão me indiciou por homicídio. Indiciou a mim, não, indiciou todo o grupo. Guarnição. Porque como a munição passou dentro da vila, não tem como fazer Sim. perícia, era de madrugada. Mas quando chegou na JME, o cara que tinha que me acusar a gente, Sim. e os caras falaram que era carne, como a gente costuma falar na caserna, né? Carne de cobra, que adora, né, achar cabelo em ovo. Ali vocês vão se ferrar. Não, o cara, quando leu o inquérito, pediu arquivamento, não chamou ninguém, por entender que tinha sido legítima defesa. Aí foi que eu mudei minha cabeça, não quis mais trabalhar na rua. Desgostei mesmo, não quis mais trabalhar. Quando eu vim para o 12, em 94, o Pacheco, não sei se chegou a conhecer o Pacheco. Eu não conheci pessoalmente, mas eu ouvi. Os velhos devem lembrar dele, o Azedão, a gente chamava ele de Azedão. Conheceu o Acácio? Esse também não conhecia. Eu sou novo de brigada, só tô... Sim, então o dia que o Acácio vir aqui, se ele vir, ele vai lembrar do Azedão. O Acácio, uma vez, ele trabalhava na oficina com o Rui. E aí, naquela época, as portas da oficina de madeira, abria assim, ficava aberto para fora, assim, ficava aquele vão, que é a parede da oficina e a porta. E ele escondido aqui atrás, assim, e olhando. E eu parado, olhando, o que o Acácio está fazendo ali? Daí a pouco, o cara parou atrás dele, o que está fazendo aí? Estou me escondendo do Azedão. Por quê? Quando ele virou para perguntar o que tu quer saber, era o Azedão que estava atrás dele. E aí o Pacheco me convidou para trabalhar no almoxarifado, porque eu conheci ele era aspirante aí. E ele me disse que para trabalhar no almoxarifado ele precisava de alguém de confiança, porque ele era com armamento, essas coisas. E eu cheguei em maio de 94, no 12. Em outubro eu entrei no almoxarifado, no T4, e me aposentei em outubro também, no T4, no almoxarifado. Que ano mais ou menos que o senhor se aposentou? Que eu me lembro 2008. Quando eu cheguei no 12, o senhor já 2008. era lenda lá. 2008. E aqui no 12, então, o senhor, experiência na rua, ou serviço na rua, o senhor não teve? Não trabalhei. Trabalhava com quando tinha fecha-quartel só. O Guterres te fala. E a sua vida, assim, na brigada, hoje, por exemplo, o que o senhor pode dizer, assim, para a gurizada, da sua época, que era bom, que o senhor gostaria que tivesse hoje, ainda na nossa brigada, no nosso ciclo de amizades que se perdeu em algum momento nessa caminhada? Cara, uma das coisas que eu tenho notado, porque durante algum tempo eu participei de um grupo, eu não gosto de falar administrador, mas era um grupo do WhatsApp que reunia a gurizada. O Russell criou. E uma coisa que eu notei, e que eu não via quando eu trabalhava interno, aqui no 12 eu não trabalhei na rua, então não posso falar do pessoal que trabalhava na rua. Mas tive amizade com todo mundo. Uma coisa que eu notei é que alguns, ou a maioria,
se empenharam em se instruir, fazer uma faculdade, abrir um negócio, enfim. E alguns, como eu, se contentaram com o que tinham. Para alguns, esses que pararam não progrediram. Eu só não progredi financeiramente se eu for comparado com outros. Mas eu tenho amigos meus da brigada que eu converso com eles quase que todo dia, do pelotão, que eu me formei em 82. Né? Tem um cara, o Cunha, era do primeiro pelotão, não era da minha turma, eu falo com ele até hoje. O Freitas foi meu auxiliar do pelotão de choque. Cada GPM tinha um auxiliar. Ele era o meu auxiliar, o Freitas. Ele pediu baixa, hoje é filósofo, e eu falo com ele, volta e meia. Então, o que eu noto hoje, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, e há uma queixa que eu ouço também dos veinhos, que alguns progrediram e querem ir para Lunelli, querem ir para lugares assim, um pessoal que tem um poder aquisitivo mais avantajado, vamos dizer assim. E a maioria não tem. E aí o pessoal não se reúne. Então, como nós seguindo o nosso raciocínio aqui, nós estávamos falando com o Sargento Coelho. Coelho, homem, esquece Sargento. Não, mas isso aí o senhor é conhecido como Sargento Coelho, isso aí não vai mudar. Que a gente estava comentando aqui da época que o senhor estava no 12, né? A sua passagem ali foi marcante para muitos. Talvez a gente mesmo não se dá o reconhecimento que a gente merece. Por exemplo, às vezes eu vou hoje lá no 12 e não conheço mais ninguém, sim, da gurizada nova. Mas a gurizada sabe quem tu é. Lá no 12, a mesma coisa. Os pessoal que começou a entrar depois, não, aqui na quartelaria, aqui no almoxerifado tinha o Sargento Coelho. Mas não, o Sargento Coelho, o senhor vai lá, vai ter gente que vai lembrar. Então, essa é uma parte boa que fica. Mas hoje, depois desse tempo que o senhor está aposentado, já o senhor estava dizendo para nós aqui que sente falta um pouco, né, do reencontro com o pessoal, dos encontros, das conversas, das boas histórias. O senhor tem alguma história boa, alguma história engraçada, assim, que o senhor queira compartilhar com nós aqui da sua passagem aqui no 12? Aqui no 12, eu fico chateado comigo mesmo porque eu peco muito com o nome. Eu não consigo. Imagina que eu trabalhava na quartelaria, no almoxarifado, na época tinha 600 e poucas pessoas lá, entre homem e mulher. Todo mundo tinha que passar por mim. Do comandante ao aluno, todo mundo tinha que passar por mim. Ou era no almoxarifado, em função de fardamento, equipamento, ou era na quartelaria, munição, tudo. Tinha que passar por mim. Eu não lembro de todo mundo. Elmo, lembrei o nome dele, Elmo. Eu nunca prestei. Sempre gostei de brincar. E um dia eu estou na quartelaria, não me lembro se eu estava na quartelaria ou no almoxarifado, mas enfim. O Elmo passa, gosto muito de faca, estavam construindo o prédio do choque. Era azul e madeira. Você chegou a pegar essa madeira? Quando eu cheguei em 2003, ainda tinha o prédiozinho de madeira, mas já estavam construindo o novo. Pois é, imagina, cheio de paisano lá, construindo aquilo ali. E aí eu estou de calça, coturno, camiseta. E o Elmo também. E eu estou mexendo numa faca. E o Elmo também não prestava. Eu não sei o que aconteceu, que ele pegou a bainha da minha faca e saiu correndo. E eu saí correndo atrás dele para pegar a bainha. Só que ele saiu com a bainha na mão, tu não vê direito, mas eu corri com a faca na mão. E o Elmo saiu correndo fazendo estardalhaço, e ele foi em direção ao galpão. Cara, aqueles pedreiros pulando para dentro da janela. Imagina um brigadiano correndo atrás do outro, um deles com a faca na mão, berrando. E aí, quando eu vi que estavam com medo, eu fiz estardalhaço. Cara, foi uma correria, choque veio, tá? Eu sempre aprontei. Então... E o senhor deve lembrar e deve ter alguma história de um amigo, talvez, em comum que a gente tem. O Nelsinho, o Mariano.
Ah, o Mariano, Mariano. tá doido, eu falo com ele até hoje, ali no Alfredo Chaves, aquele dali. O Mariano, uma vez, ele trabalhava no CIL. Lá no cartório. Né? É, o paisano não sabe o que é CIL, né? E aí tinha uma formatura no batalhão, o comandante do batalhão eram tudo doido, e pediam para mim ficar no microfone. Aí tá, tem um monte de gente, tem uma galera, tem autoridade, tem família, a festa do batalhão, e o Mariano sai assim em direção à guarda. Eu com o microfone na mão. Para quem não conhece, este é o Mariano. Trabalha no P3 e acabou de sair do CIL. Uma senhora que estava parada de mim olhou para mim, olhou para o Mariano. Pode perguntar Acabou do CIL. Cansou, Mariano. Cansou, tá doido. O pessoal do Choque, não sei se eles vão lembrar, rasgaram a fara da minha por frescura. Só porque tinha uma formatura lá e... Pode falar palavrão aqui, não? Pode. Tinha uma formatura, eu parei na frente do Choque lá e... Ô, viado! Imagina, todo mundo olhando. Eu chamei um só, não sabia que tinha tantos aí. E me esqueci que eu fiz isso. E fui lá no alojamento do Choque entregar um documento. Quando eu voltei, tive que trocar de fábrica. Já tomou um pacotão lá do pessoal do Choque. Eu tomei um pacote do Choque. No primeiro também, no primeiro tem uma história dessa de pacote. Então conta essa história para nós aí. O meu primeiro filho, o André, quando ele nasceu, eles me ajudaram muito. E aconteceu a mesma coisa quando o Lucas nasceu. A minha esposa tem um problema de saúde que, a partir do terceiro ou quarto mês de gravidez, ela não podia fazer esforço. Levantar a chaleira para botar água na cuia do chimarrão, ela não podia. Então, a partir do quarto mês, eu ficava com ela. E quando o Lucas nasceu, voltei para o Choque, frio, capote, capacete de fibra. Eu tive um capacete de fibra, não era de plástico meu, era de fibra, consegui um de fibra para mim. Nem sei onde é que foi aquele capacete. Mas, enfim, estou em forma, assim, para a gente sair para a rua. O tenente... Fugiu o nome do tenente agora. Mas, enfim, ele botou em forma lá, eu peguei e falei, tenente, comprei uma garrafinha de uísque Cavalo Branco, e eu queria sortear entre o pessoal aí, porque me deram muita força, meu filho está bem, minha esposa está bem, está tudo tranquilo, então eu comprei uma garrafinha de uísque que eu queria sortear entre o pessoal lá. Um dos caras que eu te falei aqui, Quadros, ele era do pelotão de choque, também estava no pelotão de choque primeiro. E aí o tenente, não me lembro dele, mandou, tá, vamos fazer o seguinte, como é que tu quer fazer isso aí? Eu já tenho os números aqui, tudo. Tu botou meu número aí? Não sabia que o senhor queria participar, aí pegamos um papelzinho lá, botamos o número dele, tudo bonitinho. Era pelo número do pelotão, eu era o 05. Era o 05. E o quadro 0, por incrível que pareça, o quadro 011. E ele bebia pra cacete. Fechou todas, então. E o homem aqui, ó, vamos, que não sei o quê, pá. Fiz o sorteio e tudo. Quadros. Beleza. Todo mundo comentando, justo o cara que mais bebe no pelotão ganhou a garrafa de uísque. Aí o homem olhou para mim assim, tá, agora vai lá dentro, no armário, lá e pega a garrafa de uísque. Eu falei, eu acho que vocês não entenderam. Eu disse que eu comprei uma garrafinha de uísque Cavalo Branco para sortear. Aí meti a mão no capote assim, e tirei aquelas garrafinhas pequenininhas que tu bota na prateleira. Eu não pude ir para a rua porque eu tomei uma surra do pelotão inteiro de toalha molhada, pelado no banheiro. Eu fiquei todo marcado. O pessoal achou que era uma grande. Acharam que sabiam que eu não prestava e acreditaram em mim, mas eu sofri arrajado. Foi o primeiro capote meu na brigada. Mas que barbaridade. E dessa sua vivência aí na nossa instituição, o senhor fechou os 30 anos de serviço? Eu fechei 27 e alguma coisa, porque eu não tirei as licenças. E desse todo esse seu período aí, qual que foi a época assim que o senhor passou? Deve ter passado vários governadores, vários governos. Qual foi a pior época assim, institucionalmente falando, que o senhor viveu? Para mim, a pior época foi depois que eu me aposentei.
o que esses governos fizeram com a gente. Porque enquanto eu estava no primeiro, que era uma época, o brigadiano nem votar, não votava. Começou a votar em 88, eu entrei em 82, mas nós ganhávamos muito bem naquela época. Se eu não me engano, posso estar mentindo, mas dava 10, 15 salários mínimos na época como soldado, mas isso lá atrás, não tinha viatura, não tinha colete. Era só na cara e na Na coragem. cara e na coragem. E aí ainda tinha que, não podia botar 6 cartuchos no revólver. Tinha que sair com 5, se botasse 6, dava detimento. Mas para mim, que eu me lembro, onde eu senti mais, foi depois de aposentar. Perdemos, pelo menos eu perdi bastante. Já serve de alerta para nós que estamos na ativa, quem está entrando agora, né? Como eu falei num outro episódio, não dá para parar no tempo. Às vezes a gente faz algumas escolhas por determinados momentos da nossa vida ou objetivos e a gente esquece do que aquilo que o senhor falou, né? Do seguir estudando, do não parar. Eu, por exemplo, agora, eu não sei com quantos anos o senhor foi, mas eu fechei agora 22 anos e eu, recém agora, vou ir para um CTSP, né? Vou progredir na minha carreira. Claro, eu tenho colegas hoje de turma que entraram comigo lá em 2003, que tem uns que já são major, já são, né, tenentes, sargentos, mas porque fizeram as escolhas e não pararam ali, né? E eu fiz outras escolhas, né? Então, para quem está entrando agora, quem está na ativa, não pare de estudar, siga se qualificando, faça as escolhas certas agora para que depois no futuro tenha uma melhor idade mais tranquila, né? Sim. Então, momentos que a nossa instituição passou, mas que nem disse um outro entrevistado, né? É uma instituição que ela só é o que é hoje porque teve aqueles veteranos lá atrás, né? Que fizeram fizeram das tripas o coração para que a brigada fosse hoje o que é e a referência que é na comunidade, no nosso estado, né? E não é à toa que já vai fazer quase 200 anos de existência, então é uma instituição muito valorosa e respeitada na nossa comunidade. E na sua época lá, então, de primeiro, o que o senhor compara hoje? Eu sei que a criminalidade ela diferenciou muito, né? Muito, né? Pela evolução do tempo e tal, mas na sua época existia muito mais, não vou dizer o respeito, mas a gente tinha muito mais autoridade do que tem hoje? Toda a vida. Cara, quando eu digo que eu não vou à igreja me confessar, porque se eu falar alguma coisa, capaz do padre me dar voz de prisão, é porque eu lembro que eu fiz aqui em Caxias, eu não trabalhei na rua. Mas, por exemplo, na Vila Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças, em Vila Tamandaré, perto da Termolar. Se eu não me engano, é Vila Tamandaré, perto da Termolar. Tinha uma gurizada lá que cheirava loló, que a gente parava na Patamo, era 8 caras. Descia 7, ele ficava sentado onde ele estava. Se eu descesse da viatura, ele subia até em árvore para não chegar perto dele. Fugia de mim. O índio, que era dono de um bar, não sei, passando o Beira-Rio, naquela época, passando o Beira-Rio, indo em direção ao hipódromo, à direita tinha uma vila, não tem mais ali. E logo que terminava a vila, tinha um estaleiro ali. Acho que era estaleiro só, não me lembro. Mas tinha um estaleiro ali. Aquela vila dali tinha um barzinho do índio. Nós paramos de viatura e quando ele viu a viatura chegando, ele fechou o bar. E eram aquelas portas de madeira inteiriça, até o teto, assim, de abrir. Eu pedi para ele abrir a porta, ele disse que não ia abrir. Eu falei com um amiguinho nosso, que trabalhava na Patamo, que fazia ferro. Não vou dizer o nome, quase que eu digo o nome dele. Abre a porta para nós. E ele abriu, botou abaixo aquela porta. E eu peguei o índio,
tu nunca mais vai fechar essa porta para nós. Eu quero ver o que vocês vão fazer. Todo mundo na parede. Só que o pessoal não foi para a parede. Não é assim, respeitavam. Respeitavam, mas porque a gente era louco. Aí eu peguei e perguntei para o índio, tu assina com a mão direita ou com a mão esquerda? O que quer saber? Tu escolhe, é melhor tu escolher. Tu assina com a direita ou com a esquerda? Não, eu uso a mão direita para assinar. Aí eu olhei para o amiguinho esse e falei para ele, então, o lado esquerdo pode quebrar. Ele quebrou o braço, quebrou a costela e quebrou a perna dele, o lado esquerdo. A próxima vez que a viatura parar aqui, não, mas quando eu estou falando isso e o coleguinha quebrou o cara, né? Tá todo mundo com a mão na parede. Daí todo mundo foi. Todo mundo foi. Não precisou pedir, não. Na outra vez, quando a gente chegava, nunca mais ele fechou o bar. E não ia lá se queixar também, porque ele sabia que se fosse queixar... Eram outros tempos, né? Hoje em dia não dá. Não, hoje em dia, tu, de repente, até se tu falar meio alto, já dá problema. Já dá problema. É uma outra época. Mas, e aqui, lembrando agora, na sua época do 12, assim, eu me recordo que... Me recordo, não. Que eu sei, de uns anos para trás, um pouco antes de eu entrar na brigada, os brigadianos não se conheciam pelo nome. Né? Era só apelido. E então o senhor lembra aí para nós alguns apelidos inusitados aí do pessoal do 12 aí, para os veteranos se ouvir ali e se inscrever no nosso canal e vir aqui contar a sua história. Cara, eu ia contar a história de uma lenda do 12. Eu trabalhei num posto de gasolina ali na frente do Madre Bilda, fazendo segurança ali. E o dono colocou câmera por tudo. Não pode tocar nos clientes. Tem câmera por tudo. Mas se eu não posso tocar no cliente, o que eu estou fazendo aqui? Não. Deu problema, só chama a brigada. Mas então, diz para o frentista, ligava a brigada. Não preciso estar aqui, né? O negócio era... Aí ele... não pode bater. Saiu. No outro dia de noite lá, uma gurizada chegou, parou o carro, começou a tirar as garrafas de cerveja no chão. Fui lá, conversei, não adiantou, óbvio. O frentista ainda falou que tinha câmera. E aí eu peguei, já que vocês não estão de boa, eu vou chamar a brigada. Aí eu ouvi um comentário de um dos guris que estava tirando cerveja no chão. Não vindo o Tatu. O Tatu é o que a gente vai ter que trazer aqui também. Imagina, quando eu liguei, por gentileza, a patrulha do Tatu tá na rua, tá? Diz pra ele vir aqui, por favor. Mas manda o Tatu. Imagina, o Tatu, quando desceu, o cara foi falar alguma coisa, já corrigiu o guri. Eu falei o que tinha acontecido. Esse aí era uma lenda. Pode juntar todos os cacos de vidro aí, né? O pessoal vem com vassoura, pazinha, ele tá tudo. Só um instantinho. Ele usou a vassoura e a pá? Não usou. Tá, então não precisa nem de pá nem vassoura. Junta os cacos com a mão. Foi com a mão que derrubou. E a concha primeiro. Mas tinha mais uns veteranos ali com os apelidos bons, né? Tatu, Capincho. Um que não gosta de ser lembrado, mas era um cara... Eu não me lembro dele trabalhando na rua. Né? Não lembro dele trabalhando na rua. Mas ele girava muito peça de viatura, trabalhou no almoxarifado, girava muito peça de viatura. É um cara que, quando eu perdi o meu filho, o comando do 12 mandou uma viatura e mandou ele de motorista. Ele me levou para a praia. Ele foi uma sombra, foi um anjo. Eu não conseguia dormir, eu saía para caminhar, fumar meu cigarro, e quando eu olhava, atrás de uma coluna, atrás de uma pilastra, estava ele lá, me olhando. E não sei se tu conhece Javali. Eu ouvi falar, mas não é o Sargento Gelati? Foi tu que disse, não fui eu. O Sargento Gelati. Capincho, tinha muito nome. Mas, como eu te disse, eu peco muito para lembrar nome. Grilo trabalhou comigo, não sei se conheceu o Grilo. O Grilo não conheci. Dornelles. Eu ouvi um monte de apelido. Sombrinha, Pantufa. Sombrinha era eu digo para ele, conhece o Sombrinha? Conheço.
Eu digo que o Sombrinha ele não tem ruga no rosto, ele tem erosão. Já viu? Ele fica bravo comigo. Eu tive sorte, porque o único apelido que eles podiam me dar era Coelho, mas já era o meu nome de guerra. Então. O Biduca, o Berinjela, mas os mais veteranos tinham mais apelido. Melancia, São João. Como é que era o apelido do Sargento Rodrigues do CIOSP? Eu sempre quis saber qual era o apelido dele. Eu não lembro. Eu nunca lembro. Eu sei que ele me enxergava, ele começava, cenourinha. Estava com a esposa, nem bola da cenourinha. Não, era uma época boa e seria uma boa juntar esse pessoal, né? Brásio. Aquilo era doido de pedra, mas não tinha parceiro melhor para fazer segurança. Aquele ali também era uma Conheceu figura. O Bafão? O Bafão, o baile? O bailão, sim, conheci. Conheceu? Trabalhei, eu e o Prazo ali um tempão sozinho, só eu e ele. Aí quando a gente saiu, acho que botaram 3, 4 na rua. Depois era... Na minha época do meu curso já não era mais o pessoal da brigada, já era um outro pessoal que não era da brigada que fazia serviço ali. Mas eu conheci. Fui umas 2 vezes, eu acho, só na época do curso. Sim, ó. Conta para nós, então, um pouco, Sargento Coelho, da sua participação e da sua época aí, do início da nossa associação aqui, a Banff Caxias. Quem me levou para a Banff foi o Tenente Edson, hoje aposentado. Ali, o Daniel morava na associação, o Gaúcho, que tinha um aperto de mão que eu nunca mais vi. Já apertou a mão do Touro? Deixou o Touro apertado a mão? Do Rui? Sargento Rui, não. Não, mas ele tentou. Pois é. O Gaúcho tinha um aperto de mão mais forte ainda do que o do Rui. E eu conheci essa lenda. E quanto a esse negócio de associação, é uma coisa que como é que eu vou me dizer? Não vou dizer que me machuca, mas que me incomoda. Porque eu não vejo reconhecimento da tropa em reconhecer a necessidade e nem reconhecer essa representatividade. Cara, o que o Aito tem feito, o que o Cruz fez, e eu não vejo um retorno da classe. Quando eu trabalhava na quartelaria, eu ficava brabo, porque como eu participava da Banff, o pessoal chegava em mim, e aí, Coelho, como é que foi lá a manifestação? Não lembro. Como não lembro? Não, quer saber? Vai na próxima, cara. Como é que foi a reunião tal lá? Tu foi? Não fui. Então, a próxima vez que tu for, vai saber. Não adianta ficar de fora. Hoje se queixam que perderam, que aconteceu isso, mas não participa. A nossa classe tem essa peculiaridade de, em alguns assuntos, a gente é muito unido. O mal do brigadiano é o próprio brigadiano. Infelizmente. Esse é um ditado verídico hoje na nossa... Infelizmente. Mas hoje, em estrutura, o senhor hoje a nossa associação tá muito bem, né? Não, nossa, assim, ó, é algo de outro mundo. Se vocês, quem não foi ainda na Banff, de ver a estrutura que eles fizeram, a maioria não sabe, mas acho assim, ó, mas no mínimo 2 décadas, a única associação, a única regional que mantém tudo em dia é a de Caxias. Caxias é referência. Quem começou com isso foi o Edson lá atrás, depois o Cruz aprimorou, a gurizada que veio depois, o Aito, então, tá doido. É absurdo o que os guri fazem. Eu não vejo reconhecimento. O pessoal reclama, mas a Banff podia até fazer alguma coisa. Cara, mas a Banff é uma associação. O presidente da Banff não resolve. Quem resolve são os associados. Ele sozinho ele não vai resolver. Não adianta dizer que o presidente da Banff está em Caxias, se junto com ele tem meia dúzia. Aí tu vai pegar a associação de outra cidade do Rio Grande do Sul, Santa Maria, ou cidade pequena até. Sim. Chegava lá com 3 ônibus. Eu ia com o Cruz, o Cleves e mais um. Esse mais um vai brigar comigo quando eu esquecendo o nome dele. Não, mas se ele tá vendo nós, ele vai lembrar e vai mandar no comentário. Sim, pode me xingar que eu esqueci. Eu quase esqueci o nome do Gelati, um cara que eu devo demais, eu quase esqueci o nome dele. Mas então nós vamos encerrando por aqui esse nosso episódio.
Quero agradecer ao Sargento Coelho pela Eu é que disponibilidade. Um cara sem igual, uma referência aqui para nós da Brigada que conhecemos, que trabalhamos com ele, que vivenciamos aqui. Um pai exemplar, um marido exemplar, um militar exemplar também. Sempre foi um cara que sempre atendeu todos igual, da mesma forma, bem, sempre se tinha um problema e ele não conseguia na hora, ele resolvia depois. Então é uma pessoa muito querida por todos. Agradeço o senhor aí do fundo do coração mesmo, e vamos marcar sim próximas visitas, próximas entrevistas. Vamos trazer os amigos veteranos aqui para debater e contar essas histórias. E convido a todos, então, para nos seguirem aí no canal do Instagram, nos seguirem no perfil do Instagram e se inscreverem no canal do YouTube aí. E agora eu deixo para o Sargento Coelho aí fazer sua finalização, seu agradecimento, mandar um abraço para os veteranos aí e convidar eles para nos ver no canal aí do Tchê Bueno. Tá, uma vez me perguntaram quantas medalhas eu tinha. Eu só tenho uma que me foi dada numa formatura, mas quem comprou foi a Marco Polo, não foi a Brigada que me deu, foi a Marco Polo que me deu. A Brigada só me entregou. Mas eu tenho uma coisa que poucos têm. Às vezes eu vou no 12 e eu estou conversando com alguém lá no saguão, ali onde está agora a peça do... Acho que é agora é o adjunto ali do ladinho. Quando eu vejo, desce alguém. Sempre desce alguém. Eu sabia que eu conhecia essa voz, é o meu velhinho, não sei o quê, me tratam super bem. Enfim, eu não tenho medalha, mas o que eu recebi durante a minha vida na caserna, de reconhecimento, sempre falo isso, na minha hora mais escura, que eu perdi o meu filho, o apoio que eu recebi dos amigos, no 12 BPM. Eu tenho uma coisa que me marcou muito, o comandante da Operação Golfinho, na época, me chamou no primeiro dia, teve 3 dias, que apareceu o corpo do meu filho. No primeiro dia ele me chamou, e no segundo dia ele me chamou de novo, eu falei com ele, coronel, o senhor me perdoe, mas eu sou soldado. O senhor me chamar aqui para me dizer o que está acontecendo, como é que está sendo as buscas, não sei o quê. Eu tenho um certo tempo de brigada já, eu sei que isso não é normal. Ele pegou e disse para mim assim, eu não sei o que tu plantou, mas eu recebo o telefonema do Comando Geral, do Gabinete do Governador, do primeiro BPM, de fulano de tal, tudo perguntando como é que está as buscas, como é que está sendo tratado. Tu plantou alguma coisa. O que foi eu não sei, mas tu deve plantar, porque tem muita gente preocupada contigo. Então, minhas medalhas são esses velhos que eu conheci, esses amigos que eu tenho até hoje, que eu vejo na rua, e tive com o Ferreira esses dias. Só gente boa. E se eu posso dar um recado para a gurizada nova, se preparem para quando terminar a lida. Porque quando você sai do povo, você sai ovelha. Você se apresenta lá para fazer o curso, você é ovelha. Você não está acostumado a proteger, a não ser quando você está em bando. Quando você faz o curso, você se torna cão-pastor. E aí, quando você se torna cão-pastor, quando você volta para casa, você não é mais ovelha. E os teus já não te reconhecem como você era antes. E você não pode ser reconhecido e nem agir como você era antes, porque você é cão-pastor. Você tem que combater o lobo. O problema é que quando você se aposenta, as ovelhas não te reconhecem mais como porque ovelha. Você não é mais ovelha, você é lobo. Os lobos não querem você perto porque você combate eles. E o grande problema é que os cães pastores, que eu fui um dia, também não me reconhecem, porque eu não faço mais parte da matilha, eu saí do bando. Mas esse sair do bando é entre aspas, porque, sim, cara, corre aqui até hoje. Não tem. Então se preparem para a aposentadoria no sentido de criar uma família onde você seja bem recebido, que é o que eu tenho hoje, graças a Deus. Criar um núcleo de amigos
onde você seja bem recebido, que eu tenho isso, graças a Deus, e que se criar uma forma de você poder continuar, fazer um curso, uma faculdade, para você trabalhar fora. Todo mundo diz assim, mas qual é a sua especialidade? Eu digo, eu sou sargento. E é isso. Ah, eu sou armeiro, sim, vou lidar com arma onde? Eu não tenho, só tenho o primeiro grau. Sim. Então se preparem, se preparem. Uma vez um guri foi dar uma palestra para uma turma de alunos, já vou encerrar com isso. Um guri me perguntou assim, sargento, qual é o seu conselho? Eu disse para ele assim, para ser bem rápido, orar. Aí ele, orar, mas o que religião tem a ver com ser polícia? Eu falei, não, orar é uma sigla. É observar. Observa como é que estão os velhinhos. Observa como é que estão os novatos. Raciocinar. Agir e reagir. Tu precisa orar na rua. Você tem que observar, raciocinar, agir e reagir. E isso precisa ser feito na vida também. Você tem que observar para amanhã você poder ficar tranquilo, como eu estou hoje em casa. Apesar da gente ter que trabalhar. Mas estou tranquilo, graças a Deus. E com Deus sempre. Muito obrigado, Sargento Coelho. Vamos marcar outras entrevistas e outros amigos que nós vamos trazer. Então fica aí para você, meu amigo, minha amiga, que está nos seguindo aí no YouTube. Curta, compartilhe, deixe no seu comentário quem você gostaria de ver aqui sendo entrevistado, tá num bate-papo com nós aqui no nosso canal do YouTube. Um forte abraço a todos e até a próxima.